IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573-1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, diretamente pela ADEB TV, situada na sede da Assembleia de Deus de Brasília, que está no endereço Área Especial, Setor de Sul 8, Taguatinga, Distrito Federal. Ministério que é presidido pelo pastor Osival Pereira Xavier. Eu sou o pastor e professor Isidro e hoje iremos estudar a lição número 12, a penúltima lição, que tem como tema Imersos no Espírito nos últimos dias. Lição essa que está embasada no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, verso 1 ao 12. Está conosco o professor Elias Ventura. Professor Elias, suas saudações e já faz a oração iniciando nossa aula, por favor. É uma satisfação, mais uma vez, estar cooperando com essa aula ministrada pelo pastor Isidro e agradeço a Deus pelo privilégio. Oremos, Senhor Deus, Pai que está nos céus. Mais uma vez, Senhor, gratos somos a Ti pelo privilégio que nos dá de abrirmos a Tua palavra e estudarmos conforme a orientação do Teu Espírito Santo. Dá graça ao pastor Isidro, nos orienta em tudo, para que possamos ser edificados. Abre os nossos entendimentos, não somente o meu, mas de todos aqueles que estão assistindo essa aula, em nome de Jesus. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, lição número 12, já falamos, o tema está aí em tela, imerso no Espírito dos últimos dias. E o textuário se encontra no Evangelho de São João, capítulo 78, que diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Final de prática, professor Elias. O rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Maravilha. Ok, a leitura bíblica clássica, como está em tela, Ezequiel, profeta Ezequiel 47, verso 1 ao 12. Verso 1 diz: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saiu umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e era ribeiro, e eu podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que se desviam, que deviam passar a nado, ribeiro o qual não se podia passar. Muito bem. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E, tornando eu, eis à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma banda e de outra banda. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e, sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que viver por onde quer que entre esses dois ribeiros viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entre esse ribeiro. E será que toda criatura vivente, e será também que os pescadores estarão, versículo 10, estarão junto dele, desde Engede até Englaim,
Haverá lugar para estender as redes, e seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Muito bem, meus irmãos, passemos agora para a introdução da lição, conforme está em tela, né? A introdução, mas antes da introdução, vejamos o conteúdo. Quais são os conteúdos? Tópicos, são 3 tópicos. Primeiro, sobre o aspecto escatológico. Segundo tópico, sobre a implicação pneumatológica. E terceiro, sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. E quais são os objetivos, professor? Primeiro, expor o aspecto escatológico do capítulo 47 de Ezequiel. 2, apontar a implicação pneumatológica da profecia. E terceiro, descrever o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Maravilha. Agora passemos para a exposição propriamente dita da nossa aula, começar pela introdução, que diz: essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel. A presente lição fica o aspecto escatológico da visão, mostra, não é? Aliás, desculpe, a presente lição foca o aspecto escatológico da visão e mostra a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Professor Elias, sua observação. Uma lição importante que vai nos falar do Israel literal e do Israel espiritual. E a gente tem que ter muito cuidado para separar as duas coisas. Muito bem. Queridas irmãs e irmãos, maravilha, como já dissemos, estamos na penúltima aula. E hoje eu quero trazer a seguinte observação sobre a introdução. Observe, os capítulos 40, 48, né, do livro do profeta Ezequiel, que começou a ser estudado na lição passada, são parte de um mesmo oráculo e formam uma única unidade literária. Isso é ponto. Do capítulo 40 e 48, são mensagens que foram entregues ao profeta 14 anos depois da destruição de Jerusalém e do templo, o que ocorreu lá no ano 506 a.C. Portanto, essa revelação é escatológica, não era para a época do profeta Ezequiel, e sim para o fim dos tempos. Dito isso, tópico 1 vai falar sobre o aspecto escatológico. Conforme está em tela, vejamos. Aspecto escatológico, Muito bem. Está aí, primeiro ponto, a nascente do rio. Professor, você pode ler para nós? Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas escrituras sagradas. A visão nessa passagem é futurista e literal, e as evidências tanto internas quanto externas dão a sustentação para a interpretação escatológica e literal. O umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta. Muito bem. Aí de vermelho, os detalhes como dimensões de áreas, dependências e medidas sugerem o quê, professor? Um templo? Literal. Isso mesmo. Isso é simples de entender. Se o templo de Salomão, conforme o 2 Reis 25:9, e o de Herodes, Lucas 21:6, eram literais, não faz sentido um novo templo ser mera visão idealista, professor? Como símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia. Portanto, a promessa divina do novo templo é o quê? Literal. Sua observação, professor. É como falei de início, Deus vai estar nos dando um privilégio nesse fim de ano. Isso. Estudar uma lição que nos fala acerca do futuro nosso, da igreja e Israel como um referencial para a gente crer no que vai acontecer. Maravilha. Eu quero trazer a seguinte observação. Vimos, minhas irmãs, na aula passada, lição 11, as escolas de interpretação sobre o livro de Ezequiel. Então, vamos repetir, para entendermos o aspecto escatológico da profecia do profeta Ezequiel. Observe, o livro do profeta Ezequiel, as profecias, principalmente as passagens, capítulo 36, 37, 38, 40 em diante, existe pelo menos 4 escolas de interpretação. A primeira é a idealista. Dizem os idealistas que nesse ponto o texto é apenas um texto espiritual, há uma lição espiritual e aplica-se tudo à igreja de hoje. Portanto, essa escola rejeita a ideia de que no futuro será
ter tido um templo literal, ou será construído um templo literal no milênio. Isso aqui é descartado nessa visão. Já a outra interpretação é a preterista. Diz que o profeta Ezequiel viu foi o projeto do templo que iria ser construído lá no ano 520, 516, antes de Cristo, por ocasião do retorno do povo do cativeiro. Vimos na aula passada que não tem base essa interpretação. A outra interpretação é a historicista. Ensinam que as visões do livro de Daniel e também o próprio profeta do Apocalipse seriam o prenúncio dos acontecimentos históricos, desde o cativeiro babilônico até o fim dos tempos. E por último, essa é a escola ou essa é a interpretação que nós, Assembleia de Deus, de acordo com a nossa declaração de fé, nós adotamos, que é o quê? Que é a futurista literalista, né? Ou literalista futurista, como foi bem focado aí na lição. Observe aí, ó. Tá aí de vermelho, ó. Ezequiel descreveu o projeto de um templo literal, que será o centro da adoração durante o reino de Cristo. Observa aí, né? Aí nós embarcamos. Essa interpretação é a histórico-gramatical literal, que aceita as escrituras exatamente como elas se mostram. Assim como Deus deu o projeto do tabernáculo a Moisés e o projeto do templo a Salomão, de Salomão a Davi, da mesma forma, a Ezequiel, Deus revela um projeto para o glorioso templo do milênio. Portanto, essa é a posição, né, que nós defendemos e também o escritor, doutor Ezequias, defende. Dito isso, passemos para o ponto seguinte. Né? Aí vem 2, o guia celestial. O anjo, que aparece desde o início da visão do novo templo, fez Ezequiel sair pelo portão do norte, dessa forma contornar o templo no sentido horário em direção ao oriente. Isso porque a porta oriental estava fechada. Esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. No período, está de azul, ó, no período dos templos de Salomão e do segundo templo, essa porta nunca esteve trancada. E isso revela o caráter escatológico da visão. Por que ela vai estar trancada no milênio? Porque a visão está completa, né, professor? Exato. Sua observação. Não, Deus nunca deixou a gente desorientado acerca das coisas. Isso. E usa o profeta Ezequiel para nos orientar e nos mostrar fatos que iremos ver nos últimos dias ou no milênio. Muito bem. Ainda, meus irmãos, sobre esse ponto, o ponto 1 fala sobre a nascente do rio, né? Observe que a promessa divina do novo templo remete a uma fonte de águas vivas. Quando a gente se volta para o livro do profeta Zacarias, capítulo 14, verso 8, lá diz que naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. O mar oriental aqui refere-se ao Mar Morto, e o mar ocidental refere ao Mediterrâneo. Isso aqui é uma profecia que tem a ver com esse rio, não é? Lá de Ezequiel, que isso vai se cumprir no milênio. Nós temos em Joel 3,18 uma outra passagem que diz: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os dos outeiros manará leite, todos os rios, olha só, todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor, regará o vale de Sitim. O vale de Sitim aqui é onde está o Mar Morto. Então isso aqui, esses versículos, é um complemento daquilo que o profeta Ezequiel profetizou sobre essas águas saindo do templo. Tudo isso aponta para o milênio, não é? Fechando, né? A lição que aprendemos aqui é que a fonte das águas é o próprio Deus. Já no ponto 2, sobre o guia celestial, que nós vimos, quem é o guia celestial? Vimos na lição passada, na lição número 11, não é? Que esse guia tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Javé. Pois se você analisar o capítulo 43, versículo 7, esse ser que guia o profeta Ezequiel, ele fala na primeira pessoa, né? Então, só pode ser aqui o anjo do Senhor, é uma teofania do Cristo pré-encarnado. Dito isso, vamos lá. Ponto 3, os novos frutos. Tá aí, ó. Você pode ler para nós, professor? Os novos frutos. A linguagem dessa passagem é apocalíptica e escatológica. Isso. E tem paralelo com o livro de Apocalipse. A visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, nos seus meses produzirá frutos novos. Se refere ao milênio
e do Apocalipse. Fala do mundo vindouro, da eternidade, mas ambos textos são literais. Muito bem. Então, portanto, de vermelho, viu, meus irmãos? O milênio, o reino milenar, não é a mesma coisa que o mundo vindouro, a eternidade que iremos gozar. Não. O milênio é distinto do mundo vindouro. E aí a declaração de fé da Assembleia de Deus no Brasil deixa bem claro isso. Né? O milênio é antes. O reino vindouro, a eternidade é depois do milênio, né, professor? Exatamente. Sua observação, sobre esse ponto. Não, com uma referência a isso, como nós falamos de início, o livro de Ezequiel, ele não deixa de ser um livro escatológico, né? Que nos mostra casando com as mensagens que Deus revelou ao apóstolo João. Muito vamos entender no futuro melhor. Ok, interessante, observe, né? Não vamos confundir, tem pessoas que confundem o reino milenial com o estado eterno. Observe, eu vou trazer aqui cinco observações. Olha, há um certo paralelismo, escute, há um certo paralelismo entre a visão de Ezequiel, aqui, Ezequiel 40, 48, e a revelação em Apocalipse 22, 1, 2. Em Apocalipse 22, 1, 2, ela fala, né, da cidade, nova cidade, aquela coisa toda. Mas ambas visões tratam de eventos diferentes. Por exemplo, a visão de Ezequiel, estamos repetindo para poder os irmãos entenderem, refere-se ao milênio. E a do Apocalipse fala sobre o mundo vindouro após o milênio e após o juízo final. Se você ler em Apocalipse 20, capítulo 11, você vai ver que após o milênio haverá o juízo final. O juízo final. E haverá, depois do juízo final, né, aí vem o capítulo 21, versículo 1 de Apocalipse, que diz, né? Após o juízo final diz, e haverá novos céus e nova terra. Tem esse novos céus e nova terra, não é o milênio. Aí refere-se à eternidade, ok? Muito claro, muito objetivo. Em outras palavras, como disse o professor, é um assunto, minhas irmãs e meus irmãos, que nós não podemos ser tão dogmáticos. Né? Temos que ficar com o que a Bíblia diz. Né? É lógico que a gente começa a querer voar nas asas das ideias, da imaginação, mas vamos ter muito cuidado com as conjecturas. Vamos ser simples, objetivo. Detalhe, essa profecia é escatológica e é literal. É escatológica porque é para o tempo do fim. É literal porque irá se cumprir, como diz a Bíblia. Ok, professor? Exato. Tópico 2 vai falar sobre a implicação pneumatológica. O que é isso? É referindo-se, não é, às águas que estão lá no templo. Né? Tá aí, ó. 2, sobre a implicação pneumatológica. Olha aqui. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar, primeiro trecho, de 1000 côvados, ou 500 metros, diz a Bíblia, elas me davam, diz o profeta, elas me davam pelos tornozelos. 500 metros mais adiante, as águas chegaram, ou chegam aos joelhos, e depois de mais 500 metros, elas já estão nos lombos, versículo 4. Portanto, 500 metros a mais, além, essas águas já haviam se tornado um ribeiro, e o profeta agora tinha que nadar, ok? Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro. De vermelho, professor. Qual o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas. Maravilha. E a sua observação sobre esse ponto, qual é? Pode continuar. Muito bem. Eu quero fazer a seguinte observação, meus irmãos e meus irmãos. Observa, ó, as águas, que aí está falando, terapêutica do rio, da visão de Ezequiel, sai da onde? Sai debaixo do umbral. E as águas cristalinas, que saem do trono de Deus e do Cordeiro lá em Apocalipse, apontam para Cristo. Então, tantas águas que o profeta Ezequiel, né, teve que nadar e etc. Quantas águas que falam em Apocalipse 22, 1, fala de água, ambas apontam para a pessoa de Cristo e o Espírito Santo. Ok? Ambas apontam para Jesus Cristo e o Espírito Santo. A lição que aprendemos aí é que a abundância das águas representa as incontáveis bênçãos que vêm do Todo-Poderoso. Coisa boa está chegando para nós. Inúmeras bênçãos. As águas aqui representam, simbolizam Jesus Cristo e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o agente que purifica, que lava, que consola e que refresca a alma humana. Vamos lá.
Passemos para o ponto 2, que vai falar exatamente sobre o simbolismo da água, que é o Espírito Santo. Tá aí, ó. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio de quê, Paulo? Cheio do Espírito Santo. Isso, visto que a água, como já falamos, é um símbolo do Espírito, conforme primeira carta de João 5,6. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. Isto é, Deus é. Né? Em Jesus, em João 77, 7 a 9, falou da água como símbolo do Espírito Santo. O próprio Jesus Cristo, ele de fato foi isso. Jesus é o mestre por excelência. Né? Não adianta que alguns quererem questionar, porque se Jesus disse que é, ponto. Não é verdade? O Espírito Santo, portanto, é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira, o Espírito Santo é indispensável à vida do crente. De vermelho, professor. A água refresca, refrigera e dá uma sensação de tranquilidade e bem-estar. E é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Maravilha. E aí, o que o senhor tem a dizer alguma coisa sobre isso aí? Nós vemos um fato muito interessante que Deus revelando através do profeta Ezequiel. Isso. Sobre a água. Onde há água, há vida. Isso. E por isso Jesus dizia, quem tem sede, vem a mim e beba. Muito bem. Que ele é a fonte da água. Muito bem. Observe, aqui é ponto, né? A água é indispensável. Sem água o ser humano não vive, né? A água é indispensável à preservação da vida física. Isso aqui é ponto. Sem água, fisicamente, nós não vivemos. Pode até viver um dia, mas vai, não é? Ok? De modo similar, assim como a água potável, H2O, né? Isso. Ela é indispensável à vida física, à vida humana. O que diferencia o nosso planeta é a água e o ar atmosférico que nós temos. Ok? Sem a água, o nosso planeta seria inabitável, não é verdade? Observe, então, a água é indispensável à vida física. Assim também, no sentido espiritual, querido. No sentido espiritual, o Espírito Santo é indispensável, observe, à nossa vida espiritual. Repito, assim como a água é indispensável à vida física, o Espírito Santo é indispensável à vida espiritual. Você não pode viver sem a graça, sem a unção, sem a presença de Deus, do Espírito Santo. Em João 4,14, Jesus diz, aquele que beber da água que eu lhe der, é Jesus quem diz, viu? Nunca terá sede. Por quê? Porque ele diz, a água que eu lhe der, se fará nele ou nela uma fonte, né, de água a jorrar para a vida eterna. Jesus falava do Espírito Santo. Quando ele falou com aquela mulher samaritana, mas moço, tu não tem como pegar água. Não estou falando dessa água aqui não, estou falando da água que eu tenho para você. Água essa que é insubstituível. A água aqui representa o quê? A graça, né? O poder, a salvação, a transformação que Jesus tem para aqueles que têm sede de Jesus. Não é isso, professor? Exatamente. Maravilha. Então, dito isso, vamos para 2.3. Imerso nas águas e no Espírito. Vimos no ponto 2 que a água aí simboliza o quê? O Espírito Santo, né? Não só lá em Ezequiel, mas em toda a Bíblia. E o próprio Jesus deu ênfase. Agora vamos lá, imerso nas águas. Vamos ver que no versículo 3 a 5, né, do profeta Ezequiel 47, ele foi imerso, literalmente, né, até chegar a nadar. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa. Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Todos foram cheios do Espírito Santo. Detalhe, rapidinho, existe uma corrente aí que ensina que o Espírito Santo não é uma pessoa, né? É um fluido, é uma energia. Aqui para nós, totalmente contrário à Bíblia, né? De azul, professor. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito. Isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel inundado nas águas sanadoras que brotam do templo de Deus. Sua observação, professor. Desde o início vem se enfatizando da verdadeira fonte da água. E hoje, como o senhor já falou anteriormente, diversas fontes, mas a fonte genuína, verdadeira, está contida aqui na palavra de Deus. Isso. Não é o que o pastor Isidro diz, ou o pastor Acival, ou outro pastor, mas o que está vindo da fonte verdadeira, que é a palavra de Deus. A única água que sacia a sede existencial é a água que é dada por Jesus. Mas eu quero fazer uma observação sobre essa expressão imerso nas águas no Espírito, né, que
a partir da simbologia, da profecia de Ezequiel. Né? Detalhe, o livro do profeta Ezequiel é uma mensagem direcionada diretamente para o povo de Israel, o povo judeu. É a mensagem escatológica que vai se cumprir literal. Agora, as lições espirituais podemos aplicar a nós. E a lição espiritual que aplicamos a nós é o seguinte: assim como ele foi imerso nas águas, o cristão precisa ser imerso nas águas, águas que simbolizam, que representam o Espírito Santo. Aí, observação. Em Efésios, viu, minhas irmãs, isso que é importante. Em Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, diz que, tendo crido em Cristo, Paulo dizendo aos cristãos, vocês, depois que creram em Cristo, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aqui Paulo está falando da conversão. O povo creu, nós cremos em Cristo, e o Espírito Santo veio habitar em nós, né, como garantia de que, a partir do momento, nós somos propriedade de Deus. Continuando. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, 19, Paulo, dizendo aos irmãos da igreja de Corinto, Paulo disse que o nosso corpo, viu, minha irmã, meu irmão? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando isso aconteceu, pastor? Quando nós cremos em Cristo, o aceitamos como Salvador. Não é? Lá, então a expressão, escute, ser cheio do Espírito Santo, por exemplo, em Efésios 5:18 diz, enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Observe, em Efésios, ser cheio do Espírito Santo em Efésios, o que é? É ser revestido com poder? Não, ali é outra coisa. Em Efésios, ser cheio do Espírito Santo é ser controlado ou dominado pela presença e pelo poder do Espírito que habita em nós. É o mesmo que andar no Espírito, Gálatas 5,16, e viver no Espírito, Gálatas 5,25, que é o produzir o fruto do Espírito. Então, há duas situações. A pessoa aceita Jesus, passa a ser templo do Espírito Santo, aí ela vai andar no Espírito, vai produzir o fruto do Espírito. O que Paulo está falando em Efésios 18, esse encher tem a ver com o quê? Tem a ver com viver uma vida controlada pelo Espírito Santo, porque o contexto do capítulo 4 ali, que Paulo está falando, tem a ver com obras da carne. Agora, detalhe, já o verbo encher, usado por Lucas, pelo evangelista Lucas, em Atos 1:5, 2:4, 38 e 4:31, lá fala que todos foram cheios do Espírito Santo por ocasião do dia de Pentecoste. Aquele encher ali é diferente do encher de Efésios 5:18. Né? O verbo encher ali indica o quê? Indica o processo de ser ungido com o poder do Espírito Santo para um serviço divino. Isso que é importante. Nesse caso, ser cheio com o Espírito Santo, conforme Atos 2, 38, 4:31, Atos 1:5, significa ser batizado com o Espírito Santo ou receber o dom do Espírito Santo, cujo sinal é o quê? É o falar em outras línguas, conforme Atos 2, 4, versículo 2, capítulo 2, versículo 4, capítulo 10, versículo 40 e 56, capítulo 9, versículo 6. Então, vamos fazer confusão, não. Então, o ser cheio de Efésios 18 é ser controlado, dominado, não é, pelo Espírito Santo. Assim sendo, a pessoa não estará fazendo ou vivendo as obras da carne. Já ser cheio do Espírito Santo em Atos tem a ver com revestimento de poder. Detalhe, só se é revestido de poder quem já é templo e morada do Espírito Santo. Ok, doutor? Acrescentando o que o senhor está falando, foi falado, o senhor falou há minutos atrás que é impossível um ser humano viver sem se hidratar, sem beber água. Pode até passar um tempo sem comer, mas se ele não beber água, ele tem problemas seríssimos. Isso. E, teologicamente, a água é um símbolo da palavra e do Espírito Santo. Muito Como bem. o senhor falou, nós recebemos vindo da fonte eterna, do trono do Pai e do Filho, através do Espírito Santo, para nos hidratar. Agora, tem que ser de forma moderada também.
Porque se não tomar de forma moderada, pode-se tomar o caminho de fanatismo e entra em caminho de heresias. Detalhe, irmão, detalhe. Ei, você é templo, minha irmã, meu irmão, você é templo, é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor habita em você. Para com essa ideia de, eu quero internalizar Jesus. Não, o Espírito Santo já está em você. Você que tem que dar lugar para ele tomar de conta, invadir seu ser, encher sua vida com o seu poder. Vamos lá, gente. O último tópico, o contexto, sobre o contexto geológico. Eita, contexto geológico. Vamos lá. 3.1, abundância de árvores. Você pode ler para nós, professor? O Arabá, em hebraico, é literalmente árido, mas aparece também no Antigo Testamento como planície, ou deserto. É o nome de um vale que se estende desde a Galileia, no norte de Israel, e vai até o Golfo de Acaba, no sul do país, à margem do Mar Vermelho. Nessa região se localiza o Mar Morto, ou Mar Salgado, onde existiram as cidades de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim. Meu Deus do céu. É de vermelho. A palavra profética, portanto, contempla o quê? Segmento de abundância de árvores. Como resultado do quê, professor? De bênção das águas vivificadoras, esse quadro profético é do milênio. Vamos deixar bem claro que essa passagem aqui, nós podemos trazer no sentido espiritual para a igreja, porém, isso se cumprirá no milênio. Assim como as águas no Mar Morto não têm vida, só vai passar a ter vida quando as águas que fluem do trono entrar, assim é a vida do cristão, né? Irmã, olha, observe, eu quero trazer observação para vocês aqui sobre essa abundância de árvore. Observe que a abundância de árvores, ela é o resultado, essa abundância de árvores que vai surgir no Mar Morto, em suas respectivas adjacências, é o resultado, é como resultado das bênçãos das águas purificadoras. Somente o milagre de Deus é que vai ocorrer isso. Qual é a lição que aprendemos? Na nossa vida, somente o agir do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus, o poder de Jesus Cristo é capaz de trazer vida àquilo que não tem vida. Vamos lá. Próximo, Mar Morto. Aí aqui vamos entrar em mais detalhes, né? Mar Morto. Essas águas, diz o texto, sendo levadas ao mar, sararão as águas. Isto é, as águas que saem do trono, né? Levadas ao mar. Mar aí é o Mar Morto. Versículo 8, né? Esse mar, está bem claro, aí é o Mar Morto, ou Mar de Sal, conforme Gênesis 14:3. Mar Salgado, Josué 3:16. Mar das Campinas, o Mar da Arabá, ou de Arabá, Deuteronômio 3:17. Onde é que localiza-se? Localiza-se na depressão mais profunda do planeta. Ele está a 396 metros abaixo, detalhe, do nível do mar. O mar do mar Mediterrâneo. E é alimentado pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos menores. De vermelho, professor. Visto que o lago não possui escoamento natural, suas águas são eliminadas por meio de evaporação. Não há vida nessas águas, que contêm mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos é 3%. É uma fonte de riquezas minerais. Geologicamente é uma maravilha. Agora, observe, olha, tem um mapa aí, gente, viu, meus irmãos? Vocês estão aí conosco. Nós colocamos esse mapa aí para situarmos. Observe que lá em cima, né? Lá em cima começa o Lago Lê, aí vem o Lago de Tiberíades. Esse lago aí é o chamado Mar da Galileia, mas é um lago, viu, gente? E as águas vão descendo, aí vem o Rio Jordão, o Vale do Jordão, passando por Jericó. Lá embaixo está o Mar Morto. Está o Mar Morto, aí, ó, o Mar Morto, ok? É o Mar Morto aí, ele, infelizmente, ele absorve todas as águas provenientes do Jordão e dos afluentes, só que ele está a 396 metros abaixo do nível do mar. Que mar? Do mar Mediterrâneo, lá, que está lá na orla, ok? E ele não tem saída, e por não ter saída, infelizmente, as águas se tornam o quê? Elas não têm, por não ter saída natural, elas evaporam, se tornando águas altamente salgadas, né? O próximo slide, sim, professor. Se puder voltar. Você pode voltar para nós? Sim. Sim. É interessante
que a gente vê aqui o Mar Morto, Rio Jordão, Lago de Tiberíades, Isso. Lago Rule, que também é chamado de Águas de Merom. Isso. E, em continuidade, ela desce lá dos Montes Hermon, que é no Líbano. Hermon fica lá no Líbano, lá na parte norte. Na parte norte, em cima, né? Isso. Então, tem simbologia com o Espírito Santo que vem de cima. Isso. E descendo. detalhe, toda essa água aqui que desce, chega aqui, ela não sai, fica acumulada. Aí, infelizmente... Eu até acrescento que éramos considerados como mortos. E a água chegou e deu vida. Agora aqui para nós, professor, tem muito crente que é igual Mar Morto. Só sabe receber. E não dá nada. E não dá nada. Aí fica o quê? Fica improdutivo, né? E a Bíblia diz que o que recebeu de graça deve dar. Muito bem. Próximo mapa, por favor. Aí, ó. Aí tá, ó. Contexto geológico, do Mar Morto. Aí, ó. Observe que tudo aqui, ó, é o deserto. Isso aí são sal, né? Aquela porra toda, né? Para dizer a verdade, o Mar Morto, ele não é um mar, ele é um lago. Hoje eu vou já falar sobre ele, né? Tem mais um slide? Tem mais um mapa? Aí, ó. Olha aí, ó. Isso aí, ó. Isso aí é o vale, né? Do Arabá, onde fica o Mar Morto, né? Vale de sal. Acho que tem mais um. Sim, agora vem, ó. Aí tá aí, ó. Contexto geológico. Olha, isso é sal puro, gente. Sal puro. Isso é de acordo com estudiosos, né? Eu nunca fui lá, eu vejo foto, né? As pessoas podem banhar tranquilamente que não afundam, né? Ok? Aí, ainda deixando esse mapa aí, eu quero trazer uma observação. Na verdade, o Mar Morto, viu, meus irmãos? O Mar Morto, viu? O Mar Morto, olha, o Mar Morto não é um mar no sentido pleno da palavra. É um lago de águas salgadas que mede cerca de 60 quilômetros de comprimento e cerca de 25 quilômetros no ponto mais largo. Isto é, mede 60 quilômetros de comprimento, ok? E cerca de 22 quilômetros no ponto mais largo. Por não possuir escoamento natural, lógico, as águas são eliminadas por meio da evaporação, conforme aí das vidas, tá bom? Dito isso, próximo ponto. Aí vem a vida do Mar Morto, né? Deixa eu pôr aí para nós, professor. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto e o resultado é grande multiplicidade de peixes, como no Mar Mediterrâneo, o Mar Grande. Isso faz lembrar a criação no princípio. Muito bem. Aí vem, ó, os pescadores lançaram suas redes para apanhar peixes num cenário, obviamente, que hoje não existe, né? Nunca visto até então na história. Só será visto no milênio. En-Gedi é um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, próximo a Morto, onde Davi se acampou quando perseguido por Saul. Englaim é uma localidade desconhecida. Há quem afirme que fica na outra margem do mar. Não é? Isso aí é conjectura. Então, observe então que no futuro, no milênio, o Mar Morto vai se tornar um mar totalmente cultivável, onde haverá condições de pescar. E eu quero apenas trazer uma observação sobre esse ponto, mas antes disso eu tenho alguma observação sobre essa parte. O que eu acho interessante, pastor Isidro, é que há uns vídeos que circulam que falam acerca da criação de peixes no Mar Morto. Mas esses eventos no milênio. No milênio. Pode haver, como cremos no arrebatamento da igreja e cremos que a grande tribulação está se aproximando, pode haver uma diminuição da salinização das águas do mar, mas todos esses eventos que nós estamos falando no milênio. Isso. Detalhe, é importante, o Mar Morto continua do jeito que está. É óbvio que existem alguns vídeos de alguém falando que há uns, tipo assim, umas... Bolanes, né? Tipo cisterna, pequenas lagoazinhas de águas doces, aquela porra toda. Isso aí são especulação. Creio que poderá ser o início. Porém, detalhe, aonde é hoje o Mar Morto, a região onde é hoje o Mar Morto, era o lugar aonde ficava as cidades de Sodoma e Gomorra. Antes da cidade de Sodoma e Gomorra serem destruídas, de acordo com a Bíblia, ali era o quê? Uma planície, era um lugar maravilhoso. É tanto que Ló, o sobrinho de Abraão, quando Abraão disse, olha, meu filho, é o seguinte, tá tendo confusão entre nossos rebanhos, se você escolher um lado, vou para o outro lado. E aí diz que Ló escolheu a planície, olhou para a planície do Rio Jordão e viu que era muito fértil. Essa planície do Jordão, ela tem a ver, chegava até ali a proximidade, onde era o Mar Morto, aquela região.
E diz a Bíblia que ele foi aumentando a sua habitação, chegou até Sodoma e Gomorra, que na época era um lugar fértil, mas que por ocasião da destruição se tornou-se um lugar totalmente deplorável, como é hoje. Existem muitos vídeos, tem alguns irmãos, o próprio pastor já esteve lá, e fala para nós que lá realmente é um lugar deserto, lá não tem nada, mas um dia vai ser totalmente transformado num verdadeiro jardim. Isso acontece na vida do cristão, na vida da pessoa que é deserta, que não tem graça, que não tem vida. Mas quando as águas do Espírito Santo, a água da palavra, quando o poder de Jesus entra no coração, não há deserto que permaneça. Não é verdade? E a ciência fala, eu andei pesquisando, que à medida que houver essa diminuição de sal no Mar Morto, ele vai revelar trilhões de sais minerais. Vai ser uma fonte de riqueza para o povo de Israel quando no milênio começar a se instalar o reino milenar. E já é. Hoje em dia ali está a maior fonte de sal do mundo. Ali existem diversas indústrias, né? Maravilha, né? Então, esperemos o cumprimento da palavra de Deus. Não vamos aqui querer apressar o trem. Deixa a coisa se cumprir naturalmente. Ainda sobre esse ponto, sobre a vida do Mar Morto, eu quero trazer essa observação. As águas da visão de Ezequiel, observe, são sanadoras, milagrosas. Elas fertilizam, elas irão fertilizar todas as áreas estéreis do Vale do Arabá. O Vale do Arabá, onde está o Mar Morto. E sararão as águas do Mar Morto, levando o quê? Vida ao mar e às suas margens. Subentende-se que no milênio toda essa região deserta será um lugar lindo, maravilhoso. Não é isso? A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto. E o resultado é a grande multiplicação de peixes com o mar Mediterrâneo. Meus irmãos, a lição é simples, né? No sentido espiritual. Aonde a graça de Deus chega, a abundância também se instala. Certinho? Por último, sobre os charcos e os lamaceiros com sal que não será restaurado. Você pode ler para nós? Há ainda muitas controvérsias, como a vida não se estende além das águas da salvação que flui do templo, talvez a morte continue nesses buracos salinos. A descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento. Há quem afirme que esses charcos serão de grande utilidade para a economia, por causa da abundância das riquezas minerais, até para o tempero, como o sal, e para o sacrifício. Mas não há unanimidade. Então, existem as especulações, aqui eu quero saber, existem especulações sobre o milênio, sobre o futuro, e essa parte de Ezequiel. O que compete a nós é termos equilíbrio, é não irmos aos extremos. Aí eu quero fechar dizendo o seguinte, né, sobre os charcos, não é? Pode significar, diz lá o seguinte, o versículo número 11, 47:11, diz o seguinte, olha só. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Para sal. Mas uma interpretação, no caso espiritual, seria o seguinte, né? É que a vida não se estende além das águas da salvação que flui do templo. Então, aquele lugar vai continuar salgado, porque as águas saradoras, obviamente, não chegarão a tal lugar. E o que eu entendo isso? Aonde as águas saradoras, ou as águas do Espírito Santo, a água da palavra, o poder do Evangelho não chega, a vida continua, não é, insalubre, sem vida, sem graça. Dito isso, vamos para a conclusão da lição. Vimos nessa lição os seguintes tópicos. Primeiro, o aspecto escatológico, né? Vimos que o profeta Ezequiel, as mensagens do profeta Ezequiel, existe as escolas de interpretação, que a nossa escola é escatológica futurista. É o quê? É escatológica, é futurista, literalista. Futurista por quê? No futuro. Né? Escatológico porque é no futuro. E literalista vai se cumprir literalmente. Vimos o segundo tópico sobre a implicação pneumatológica, né? Sobre as aplicações, simbologia, as águas com o Espírito Santo. E agora vimos o contexto geológico do vale, vimos os mapas, etc.
Eu indico às irmãs e aos irmãos, mais curiosidade, pesquise, né? A geografia do Mar Morto, a geografia lá da Judéia, a geografia da Palestina, você vai conhecer muito sobre aquela situação. E quem sabe um dia poder ir lá, né? Conclusão, você pode ler para nós a conclusão? As águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo do umbral e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e o Espírito Santo. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito Santo sem medida. Sua palavra. É muito interessante, concluindo, né? Os estudantes de Geografia Bíblica, nós temos um seminário aqui em Ibadeb, temos excelentes professores, do qual sou aluno também. A geografia ela nos mostra fatos interessantes e eu recomendo aos irmãos que analisem. Nós temos bons livros editados pela Casa Publicadora, como o do Claudio de Andrade, Geografia Bíblica, onde os irmãos vão ter um conhecimento melhor e vão entender melhor o que Ezequiel quis dizer. Isso. E outro detalhe, meus irmãos, é interessante que, digamos a todos, pesquisem. Agora, cuidado, viu? Porque às vezes você acessa um certo site esquisito. Cuidado com os extremos. Viu? Escatologia é um terreno escorregadio. É um terreno escorregadio. Nós não podemos ser categórico, afirmativo, 100%. Temos que ser equilibrado, temos que ser sensato, temos que ser ponderado, tá bom? Então essa é a nossa visão. De acordo com a nossa declaração de fé, entendemos que haverá um milênio literal no futuro, haverá o templo, e tudo isso vai se cumprir o que está escrito no profeta Ezequiel, capítulo 40 a 48. Conclusão, eu quero fazer essa observação a título de conclusão. Observe, meus irmãos, as águas da visão de Ezequiel são sanadoras e milagrosas. Vimos que elas são sanadoras e milagrosas. E elas fertilizam todas as áreas estéreis do Mar Morto. Vimos isso na lição. Essas águas apontam, mostram, é uma figura da obra do Espírito Santo na vida do ser humano. O Espírito Santo hoje, ele é o agente divino na mudança, na transformação, na edificação, no consolo do ser humano. Onde é que ele está, pastor? Ele está em nós somos templo. Vamos parar com esse negócio. Vem, Espírito Santo. Não, ele já está em você. Você é templo do Espírito Santo. Apenas dê lugar para ele operar na sua vida. Abra o seu coração no sentido pleno. Em João 7, 38 e 39, Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, disse Jesus, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Ele estava falando do quê? Estava falando do Espírito Santo, que já está em nós. Fechando. Assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira, minha irmã, meu irmão, o Espírito Santo é indispensável na vida do crente. Então ele está em mim, está em você. Agora, temos que ter cuidado para não entristecê-lo e, evidentemente, com isso ele ir embora. Mas vigiemos, alimentemos, não é, o Espírito Santo. Como é que eu alimento o Espírito Santo? Dando lugar, dando liberdade, abrindo o coração e deixando que as águas saradoras do Espírito Santo penetrem em todo o nosso ser, em todo o nosso ser tridimensional, no espírito, na alma e no corpo. E assim seremos uma bênção para este mundo. Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar com vocês. Hoje estamos na penúltima lição. A próxima vai ser a última lição, que é a continuidade dessas últimas lições, que vai falar sobre o Senhor está ali. Ali aonde? Está ali, obviamente, no templo, no santuário. É a última lição. Convido a todos para estar conosco na próxima lição. Pai, te agradecemos por esse momento ímpar e especial. O Senhor usa essa lição para clarear as mentes, abrir o entendimento do teu povo e alimentar a fé e a esperança de que um dia nós com Cristo estaremos na glória. Pai, sim, abençoa todos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém. 2022, o ano da renovação espiritual. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima.